Bem-vindos a mais um episódio do UpdateCast. Eu sou a Adriana, host do canal, e aqui é um espaço que nós acreditamos que evolução é movimento. Então, toda semana entrevistamos empresários e líderes que, através das suas trajetórias e histórias inspiradoras, nós criamos mais conexão aqui para o canal e mais insights para todos nós. Não podemos deixar de falar do nosso patrocinador e parceiro, Instituto Minerva, que é uma instituição sem fins lucrativos que transforma a sociedade com educação e inovação no setor de engenharia. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Alberto Lanário Osolins, casado, 73 anos, engenheiro, mentor e criador do método GAITS. Meu Deus. Seja muito bem-vindo, Alberto. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com todo mundo. E um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Eu não sei como é que você vai ver esse filme. Legal. Alberto, muito obrigada. Hoje a gente tem um tema aqui que é empreendedorismo viável. E a gente está muito curioso aqui para saber sobre tudo isso. A gente quer saber mais. Então vamos começar um pouco aqui da sua história. Alberto, conta um pouco quem é você, como você se define aí hoje aos 73 anos, com uma vida inteira aí de empreendedorismo, mentorando. Me fala um pouco aí. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, né? E a chance de contar um pouco aqui do que eu já fiz e estou fazendo. Legal. Eu sou filho de uma pessoa que nasceu na Letônia. Meu pai é da Letônia, a capital é Riga. E de uma mineira. E isso deu o que você está vendo aqui na frente. Então, eu sou engenheiro eletricista, com especialização em produção, tenho MBA na SPM, em marketing estratégico, tenho gestão de negócio no INSEAD na França, e tenho mestrado na Unicamp, em desenvolvimento sustentável. Então, esse é meu lado acadêmico, digamos Incrível, assim. Muito incrível, inclusive. E quem eu sou? Eu sou uma pessoa inquieta que gosta de fazer as coisas ficarem mais simples. Então, normalmente, o que eu faço? Você tem um determinado problema, transforma em processo. E isso vem ao longo do tempo, desde que eu comecei a andar, a tocar a minha vida. Então, acho que mais ou menos é isso. E você diz que sempre trabalhou com empreendedorismo viável. O que significa isso na prática? É assim, na hora que você tem um problema, você tem que... É viável? É possível se você ter uma solução? E qual seria? Porque não adianta só você pensar naquilo que você quer. As pessoas interessadas estão querendo aquilo, querem daquele jeito. Então, sempre algum tipo de processo, sempre algum tipo de situação, era sempre olhar a viabilidade. As pessoas se interessam por isso. Isso é um problema real. Então, isso permeia desde o início. Interessante. E na sua trajetória, como você começou como intraempreendedor? Como essa característica moldou sua carreira desde os tempos da engenharia e até chegar ao nível C? Pois é. E aí eu era engenheiro, Sim. Trabalhava em telecomunicações e apareceu a necessidade de passar a numeração da Bahia de 6 para 7 dígitos. Como vocês veem, eu tenho 73 anos, nós estamos falando na década de 70, né? E aí isso era uma loucura, menina, porque você tinha tabelas para ligar pontos, porque era tudo lógica cabeada. Então você tinha que ligar cabos para um e para outro, era uma loucura aquilo, e dava erro. Imagina. Então, olhando aquilo, eu falei assim, não, isso aqui tem um jeito mais fácil de fazer. E o que eu fiz? Eu fiz um fluxograma. E a partir do fluxograma, eu analisava as várias situações e indicava o que cada um tinha que ser feito. Bom, a Telebahia, naquela época se chamava, era o nome da empresa, mudou de 6 para 7 dígitos de numeração sem falha alguma. Então, tudo começa onde você chega e fala, eu posso fazer uma coisa melhor do que está aí. Mas você tem que ter um ambiente de inovação, né? Porque senão você leva pedrada. E é legal que você fala, né? Que você tinha preguiça de fazer atividades desnecessárias, né? Pois é. Então, acho que você chegava nos ambientes e falava, não, gente, não é bem por aqui, né? Exatamente. Não dá. Imagina, você ficar decorando terminais, não sei o quê. Você não tem que nem para mim, não. E aí você olhava isso, eu acho que isso te impulsionava, né? A resolver, né, os problemas. Exato. E resolvia, né? Como exato. você deu agora nesse exemplo. E como sua passagem por engenharia, gestão, ajudou a criar essa visão pragmática, né, de negócio que você tem hoje? Olha, basicamente uma expressão que a gente usava bastante, o custo da não qualidade.
Então, você erra, tem que refazer e tudo mais. Tudo isso tem um custo. Então, ao ser engenheiro, ao olhar isso do ponto de vista de resultado, onde é que eu quero chegar, eu conseguia fazer com que o processo ficasse mais simples. E por aí eu fui evoluindo. E eu fico vendo hoje, né? Acho que naquela época, acho que a gente não tinha muito essa visão, mas hoje a gente quer rapidez, né? Então, eu acho que você vai falar um pouco ainda desse método, mas acho que eu, como empreendedor, eu tenho essa necessidade, assim, eu quero resolver as coisas muito rápido, né? Pois é, mas eu jogava futebol de salão também, né? Sim. E lá a gente dizia o seguinte, não queira ser afobado, você tem que ser rápido, mas não afobado. Exato. Então, essa rapidez que você fala, ela é ótima, ela é muito bem-vinda, mas não pode ter afobação de querer tudo imediatamente, porque senão você vai comer bola. E aí a coisa não vai acontecer do jeito que você sonha. Legal. E hoje você como sócio gerente, né, da Teles Lanari. Para quem não conhece, o que a empresa faz? Qual é o seu papel ali dentro dela? O nosso negócio é pegar, descobrir e identificar negócios que não estão rodando da forma como deveriam e fazer o negócio funcionar imediatamente. E isso parte do pressuposto que quem vai resolver o problema não serei eu, será você. Você, dono do negócio, é que tem que resolver o problema. Porque senão você é um consultor. E eu não sou um consultor, eu sou um mentor de negócios. É diferente. Você dá o direcionamento, eu né? pergunto, eu faço de uma forma socrática. Uma anamnese, né, que a gente fala, né? Faço uma anamnese, que é você fazer uma análise primeira para fazer um diagnóstico, como faz o médico, né? Sim. Porque muitas vezes, e aconteceu já, você vai ao médico, eu estou com dor de cabeça. O cara te dá uma cibalena, ou Novalgina, seja lá o que for. Sim. Passa algum tempo, a dor de cabeça volta. Você não resolveu o problema. É paliativo, né? Exato. Então, a anamnese serve exatamente para isso. Para você identificar onde é que está a causa raiz do problema. E é isso que a gente faz. Boa. E com a sua experiência acumulada em engenharia, gestão, liderança de alto nível, se traduz no trabalho que você faz hoje dentro da empresa. Isso. Sempre dentro do... Onde é que eu quero chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, primeiro onde é que você quer chegar? E aí, você tem competências para fazer isso? Porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você consegue fazer. E a gente, de uma determinada forma, fazendo perguntas, você mesmo vai fazendo as fichas caírem na tua cabeça e falar assim, eu sou bom nisso? Eu não sou tão bom nisso. E aí a gente vai ajudando. E é incrível esses diagnósticos, porque quando a gente está dentro do negócio, eu falo por mim, assim, você não enxerga várias coisas, né? Você está dentro, né? E aí quando vem você com um método, com um olhar, né, com uma experiência, aí você começa a identificar esses pontos, né? E aí, igual você falou, aí as fichas falam, cara... E o negócio, a resposta está ali, né? Exato. E você não consegue enxergar. E normalmente o que acontece é que o empreendedor tem a visão do que ele tem que fazer, que é olhar para a mesa, ao invés de olhar para cima. Ele não entende o contexto. E na hora que ele não percebe o contexto, a solução fica fora do eixo. Sim. E você criou esse método GAITS, né? Tô falando certo? Que transforma arte em processo, né? Que você fala. E como nasceu essa metodologia? Eu tô curiosa. Bom, o nome primeiro. Vamos GAITS lá. é uma palavra no idioma letão. Legal. Significa bem-vindo. A GAITS tem a finalidade de atender todo e qualquer empreendedor. De qualquer tipo de negócio. Porque nós não estamos falando de tecnologia, de dinheiro. Nós estamos falando de negócio. E negócio é aqui e na China, é igual. Sim. Tá? Acumulando experiência na área de tecnologia e depois na área de negócios, eu comecei a perceber que, fosse aonde fosse, as mesmas coisas ou coisas muito parecidas se repetiam ao longo do tempo. Processo. Sim. E eu trabalhei com suecos, eu trabalhei com espanhóis, franceses, brasileiros, americanos, holandeses e japoneses. Então, dentro dessa visão, trabalhando em 7 culturas diferentes, o que é negócio, você começa a ver, lembra da álgebra que você te colocava em fator comum? Você colocava em evidência? Você começa a ver que existe um processo. E eu, então, comecei a estruturar quais são as perguntas ou quais são os temas que você, empreendedor, tem que saber para poder montar o seu negócio de uma forma viável. Que não é sair correndo. Primeiro, você precisa ter uma série de perguntas que você mesmo tem que responder para que você saiba estruturar o seu negócio.
Incrível. E você traz essa questão, né, de culturas, né? E aí você validou isso. Isso que é incrível, né? E aí a metodologia, ela potencializa Kotler e outros por aí, ela potencializa Interessante. pelo resultado que eu obtive na prática e não do que eu li no livro. Não nas teorias, né? Não pode... Porque a gente tenta aplicar as teorias na prática e muitas vezes não dá certo. Pois é, e eu trago então exatamente essa visão prática dos resultados, coisas que funcionam e que não funcionam. E como é que funcionou? E o que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E assim, uma pergunta aqui de curiosa, porque eu também estou interessada. Essa metodologia, você acompanha a gente durante um tempo? Como que funciona? Você acompanha o empresário? Exatamente. Na hora em que a gente começa a conversar e você vai respondendo perguntas, você vai ficando, usando a sua curiosidade, você vai o quê? Vai procurando saber mais. E a gente acompanha. Então, o programa, normalmente, eu coloco uma coisa como 10 meses. Legal. 10 meses para você sair praticamente do zero e você ter começar a fazer suas primeiras vendas. Viu? É rápido, mas não é afobado. Leva tempo, porque você precisa aprender as coisas que estão por trás. Não é simplesmente responder uma pergunta. Não é decorar texto. Não é repetir o que você ouve. É introjetar. É você saber e entender isso, que é a maiêutica, né? Que exatamente vem como decorrência. E quebrar uma mudança de comportamento, né? Porque muitas vezes a gente está ali dentro do negócio e o comportamento, ele é muito... A gente leva muito em consideração, né? Esse é o grande desafio. Por quê? Porque as pessoas querem respostas, elas querem tudo pronto e não entendem que elas têm que se desenvolver. Porque o negócio, a partir da hora que você é empreendedor, é para o resto da tua vida. E o ponto fundamental é ter cliente. Isso é mexer com gente. Então você precisa evoluir. É uma forma de vida diferente ser um empreendedor de um CLT. Sim. E para isso você precisa ter a calma. E esse é o grande desafio para conseguir os clientes, né? Porque eles falam, não, eu quero que você me diga o que eu faço. Não, eu não sou assim. É você que vai ter que chegar lá. E eu sinto que cada vez mais essa parte técnica, ela vai se quebrando, né? Somos seres comportamentais, né? Então, acho que cada vez mais eu percebo as relações humanas, né? No trabalho, enfim, qualquer relação de negócios. A gente tem que começar a perceber isso, né? Exato. E uma das coisas primeiras que a gente faz na hora que a gente começa a se conhecer é fazer um teste para saber como é que a gente se comunica. Ótimo. Por quê? Porque já peguei a empresária que tinha um discurso maravilhoso. Era era tudo certo, tudo arranjado, tudo perfeitamente concatenado. Até a hora que eu cheguei para ela e falei assim, então me mostra o seu fluxo de caixa. Ela falou, na semana que vem eu te mostro, porque eu não faço. Eu contratei alguém para fazer. Na hora que ela me traz uma lista de faturamento. Ela não sabia do que se tratava. Sim, exatamente. É o que mais acontece. Mas a visão da big picture, como a gente fala, ela tinha. O que faltava para ela? O detalhe. E sem esse detalhe, não vai para frente. E não é ela não gosta de fazer. Tá bom, monta um time, traz alguém que saiba fazer isso para você. Exatamente. Eu aprendo muito sobre isso, assim, quando a gente não, né, nós não somos talentosos em tudo, né? Nós temos nossos talentos. O que a gente não sabe fazer, a gente terceiriza. Não tem como. Mas tem que ter a humildade. Exato. De chegar e falar assim, não sei, preciso de ajuda. E é difícil, viu? Você chega e fala, não. Existe muita vaidade, né, dentro do ser humano, né, de um modo somos geral. Somos nós, né? Eu também tenho a minha. Eu também como eu não sei isso, né? E eu acho que eu tô falando errado, é Guides. Guia o dono para um negócio viável. Quais são os pilares desse método? Bom, em primeiro lugar, começa na pessoa. Então, é a pessoa, você atuando sozinho, atuando em time e atuando com terceiros. Legal. Porque se você vai ter um negócio, você vai precisar de fornecedores. E fornecedor não obedece ordem. Não. Tá certo? Você vai ter que usar poder de liderança para influenciá-lo, para que ele entregue o que você quer, no preço que você quer, com a qualidade que você precisa, para ele fazer parte do seu negócio. Então, primeiro ponto são pessoas, né? O segundo ponto é tecnologia. Que tecnologia você vai usar para resolver esse problema real que você tem? Aliás, você tem um problema real? Aí vem a metodologia que começa. Onde é que estão seus clientes? Mas já eu falo nisso. Depois da tecnologia vem um produto. Você tem uma ideia, você quer transformar aquilo num produto.
Então, pelo menos um discurso do que você quer resolver tem que ter. Aí vem a questão do capital. Quanto tempo você tem para desenvolver o seu negócio? Capital é isso. Porque você tem as suas contas para pagar no final do mês. E as suas economias vão indo embora. Quanto tempo você tem para fazer o seu negócio andar? Então, eu já digo alguma coisa em torno de mais ou menos uns 10 meses para você conseguir. É o mínimo que você tem que ter para conseguir levantar voo. Além disso, gestão. Você tem que tomar conta, saber onde é que entra o dinheiro, onde é que sai, saber colocar. E, claro, ouvir as pessoas interessadas, os stakeholders, como se chama, né? Sim. Então, ela pega esses 6 eixos. Como eu comentei com você, pega das pessoas, vai para a tecnologia, vai para capital, o produto, vai para capital, vai para gestão e os stakeholders. É complexo, né? É um hexágono. E tem algum case ou transformação que te marcou usando essa metodologia? O desafio era pequeno. Era trazer um cabo submarino de Portugal até Fortaleza. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, fácil. Um projeto baratinho. São só 200 milhões de dólares para começar, né? E aí, claro, todo mundo chega assim, bom, então vamos arranjar um lugar de ancorar aqui no Brasil, já tem a âncora lá em Portugal, em Lisboa, e aí a gente contrata o navio, o dono do negócio falou assim, nada disso. Primeiro, nós temos que saber quem são os nossos clientes. Ótimo. E aí nós passamos, e de clientes veio também os stakeholders, viram os sócios. Nós passamos 2 anos estudando isso. Porque a venda, qual era o diferencial do cabo? Como um cabo vai direto para a Europa, todas as nossas ligações vão até os Estados Unidos vão para a Europa. Isso significa que a latência do sinal é 2 vezes 300 milissegundos. 600 milissegundos. O sinal sai daqui e chega na Europa por 600 milissegundos. Com esse cabo, você vai direto e cortava por 300 milissegundos. Mais rápido. Isso é importante por uma série de experiências, principalmente científico. Então, dentro dos cabos, das fibras que a gente tinha do cabo, foram vendidas metade para a área científica. E precisava vender a capacidade das outras fibras para o mercado. E aí eu fui estudar o mercado, e fui ver, e fui então comparar. E aí você aprende, inclusive, como é que a concorrência reage, tá certo? E esse foi um exemplo, então, onde, antes de fazer alguma coisa, você tem que saber onde está o seu cliente. O cabo está funcionando, já tem 3 anos, chama-se Elalink, você pode entrar na internet e procurar, com esse diferencial de fazer com que o sinal se reduza a latência do sinal se reduza à metade. E você contando esse case, a gente consegue visualizar, igual você falou um pouco antes, né? Você consegue aplicar a qualquer negócio. É incrível, né? Porque o grande problema... Por que o negócio quebra? O negócio quebra porque não tem negócio, não tem cliente. É só por isso. Sim. Se tiver cliente, ele não quebra. Você tem problema de caixa, você tem problema de margem. Isso tudo você consegue fazer a gestão disso. Mas sem cliente, impossível. Vamos falar um pouco de visão de liderança, assim. Ao longo da sua carreira, quais decisões estratégicas você considera mais importantes? Olha, eu vou pegar uma coisa anterior à decisão. Bom, eu tive uma decisão estratégica, eu tenho que contar um caso. Vamos lá. Não vou tomar muito tempo, não? Não, vamos, a gente quer te ouvir. De novo, eu sou antigo, né? Eu sou jurássico, né? Eu sou da época do sinal analógico passando por digital, né? Mas eu sempre falo, somos seres analógicos, né? Existe um digital aí, mas a gente não mudou, né? Nosso corpo físico é o mesmo. Pois é. E o sistema de telecomunicações no Brasil era analógico. Era comandado a relé. E tinha que passar pela Telebrás, a gente tinha que se transformar isso tudo em digital. E ela colocou uma especificação. Todos os equipamentos para serem vendidos no Brasil tinham que atender aquela especificação. Os suecos pegaram aquele papel, olharam, estudaram e falaram assim, olha, considerando que está todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, Inglaterra, a própria Suécia, Estados Unidos e tudo mais, nós não temos recursos suficientes para atender vocês da forma como deveríamos. Vai levar 10 anos para fazer esse projeto. 10 anos para adaptar um produto, para entrar no Brasil, nós vamos perder o bonde.
E aí, como é que faz? E aí me mandaram para a Suécia para resolver o problema. Aí me ensinaram por que levava 10 anos. Eu falei assim, desse jeito não vai. E aí é que vem a decisão, né? Eu enxerguei que a gente podia organizar o projeto de uma forma diferente, porque nós éramos 4 pessoas. E a expectativa é que a gente ia precisar de 80 engenheiros de desenvolvimento de software. Isso você tem que treinar isso em 4 anos. E a minha ideia era fazer isso em 4 em 5 anos. Então, a partir dessa ideia de poder organizar os projetos de uma determinada maneira, onde a curva de aprendizado pudesse vir ao mesmo tempo que você ia contratando as pessoas, um deles hoje é vice-presidente de tecnologia da Ericsson, um dos engenheiros. Eu tomei uma decisão. Ou a Ericsson aceita essa visão que eu estou trazendo, ou então vou procurar outra empresa para trabalhar. Essa decisão foi estratégica na minha vida. Eu estava em Estocolmo, fechei toda a minha bagagem, coloquei tudo em caixotes e tudo mais, esperei meu chefe chegar e propus para ele. Tivemos uma reunião com os suecos disseram, olha, você tem 2 alternativas, ou 10 anos do nosso jeito, ou em 4 anos e meio do jeito dele. Que incrível. Eu tô aqui. Tá vendo? Mas a decisão foi, ou é ou não é. Para mim, não era nem questão da empresa. Vou continuar acreditando em trabalhar nessa empresa com amor e com afinco, ou não? E o resultado eu acho que isso vai muito alinhado aos nossos propósitos, né? Eu acho que a palavra propósito, ela entra forte. Muito, né? Não tem como. É por onde tudo começa, né? É isso. E como manter a simplicidade, né, e clareza na gestão e o mundo cada vez mais complexo? Na hora que você compreende. Então, na hora que você torna uma coisa que é complicada. Por que é complicada? Porque você não entende. Então, na hora que você cria uma forma, um método, uma metodologia que vai permitindo com que você paulatinamente vá entendendo os seus desafios, ajuda você a entender, e aí o que era complicado passa a ser trabalhoso, mas complicado deixa de ser. Por isso aí o empreendedorismo viável, né? Exatamente, e uma metodologia para fazer isso. Que te auxilia. E qual o erro mais comum que você vê empresários cometendo e que você tenta corrigir logo no início, assim que você chega na empresa? O primeiro eu vou fazer meu produto, depois vou procurar quem é meu cliente. Isso é coisa de engenheiro, hein? Engenheiro que gosta disso. Primeiro faz o produto para depois procurar quem é que vai comprar. Não é assim. Não é assim. Você primeiro precisa... Por que isso? Porque o seu capital acaba. E descobrir cliente, muitas vezes é muito fácil. Por exemplo, você quer um fast food, é consumo. Mas muitas vezes não é. Por exemplo, como eu trabalho na FAPESP, como coordenador de um programa, que nesse momento está dormindo, mas trabalhei lá há muito tempo, com pesquisadores. Eles descobrem uma célula que tem uma série de benefícios que vão ajudar a tratamentos e tudo mais. Como é que você faz essa ideia virar um negócio? Então, achar o cliente, muitas vezes não é fácil, leva tempo e esforço. Então, dentro de um sanduíche ou de uma célula, você tem os dois extremos. Então, fundamental é começar pelo cliente. Onde é que está o meu cliente? Que é a raiz, né? De novo, vou repetir. Qualquer negócio quebra se não tiver cliente. E com toda a sua bagagem, e qual é a sua principal motivação hoje? Essa. Legal. Eu tenho um tesão enorme de ficar falando sobre as possibilidades e vendo as pessoas crescerem, né? Eu fiz mentoria, mentor de negócios, né? Eu comecei a produzir leite. Comecei a produzir leite orgânico, porque eu não entendia nada. Isso foi no ano 2000. Legal. E ao longo do tempo as coisas foram evoluindo. Hoje já parei de produzir, mas estive produzindo leite normal. E a pessoa com quem eu trabalhava era iletrada, era analfabeta. E como é que você comunica, como é que você faz para ensinar uma pessoa que é iletrada a gerir um negócio? Simples. É só você usar o jargão dele. Eles são inteligentes para dedéu. Não é porque não sabe ler e escrever que ele não tem compreensão das coisas. Investimento é dinheiro que fica. Então, é assim que você fala, olha, esse dinheiro vai ficar. E o dinheiro que você gasta? É o dinheiro que você gasta. Esse é o OPEX, que todo mundo...
usa o jargão, né? Técnico, bonitinho. Então, na hora em que você consegue comunicar da forma como a outra pessoa consegue entender, hoje, enquanto eu estava tomando conta, ele falou assim, seu Alberto, nós estamos dando muita comida para a vaca e o leite que ela está produzindo não está pagando. Temos que rever alguma coisa. Ele, tomando conta, vendo as coisas acontecerem, já tinha a ideia de margem, de custo, de preço, de gestão, de caixa. Veja. Incrível, né? Foram 7 anos. Porque, inclusive, o processo agropecuário é mais lento, né? Depende da natureza. Sim, tem esse fator. E a experiência muda a forma de empreender? Acho que o exemplo dele mostra isso, né? Nossa. E ele muda de vida, porque na hora que ele começa a compreender as coisas dessa forma diferente, ele como pai, ele como marido, mudou. Como vizinho, mudou. Semana passada, eu estava com um eletricista lá na roça, e ele soube que um vizinho estava com um problema de eletricidade. Ele tomou a decisão, fulano, vá lá e ajuda o vizinho. Essa questão da colaboração, que é o grande verbo do que a gente tem que conjugar daqui para frente, já está dentro do coração dele, da mente dele. E aí, uma coisa leva a outra e aí a água morre abaixo. E aos 73 anos, o que gostaria de ter entendido aos 30? Eu vou dizer uma coisa, foram muitos desafios, foram muitas histórias, mas sem essas histórias, sem essas vivências, eu não teria chegado onde eu estou. E eu sou muito grato. Minha vida foi extremamente eletrizante, dizendo assim. Meu pai, recém-nascido na Letônia, vem a Primeira Guerra Mundial. Meu avô era diretor químico, diretor-presidente de uma empresa química russa. A empresa resolve sair da Letônia e ir para Ribinsk, na Rússia. Ele vai para lá, isso em 1913. Em 1917, vem a Revolução Russa. Eles ficam presos e não podem voltar para a Letônia durante 3 anos. Só conseguem retornar em 1920 para a Letônia. Meu avô começa a fazer reflorestamento. A Letônia tinha essa coisa, vendendo pinho de riga. E, de repente, pega fogo. E ele perde toda a floresta dele. E aí ele vem para o Brasil. Falando alemão, falando russo, falando letoniano, falando inglês. Nossa. Mas não falava português. Foi trabalhar de marceneiro. E eu tô aqui. Veja, aí vem o sangue, né? Aí vem essa história da família já... Então, eu não quero passar as 30, eu tô curtindo meus 73, meu filho. Eu falo, né? Tem aquela... os 30 é o novos 40, os novos 40 é os novos 50, né? E eu gosto de ver isso, assim, na sociedade, nessa transformação da gente, né? A gente parece que não sente a idade que a gente tem hoje, né? Graças, enfim. Hoje nós cuidamos mais da nossa saúde, né? Uhum. Hoje a gente tem muito acesso à informação e, enfim, isso eu adoro, né? Esse intercâmbio. E o que significa para você construir um legado? É ter a chance de... E eu fiz isso. Tem um Sim. livro. Temos um livro. Temos um livro. Gente, eu vou dar um spoiler aqui do livro do Alberto. Empreendedorismo Viável. Isso. Em breve? Não, ele já está aqui. Isso é um papo, nosso próximo papo aí, quem sabe, né? A gente vai marcar e vai trazer o Alberto para falar um pouco desse livro. Contando essas histórias, fazendo a metodologia, de maneira que as pessoas que vêm depois de mim não precisem errar nos mesmos pontos que eu errei. Consigam fazer a coisa de uma forma mais direta, mais simples e mais prazerosa. E transformar vidas, né? Que eu acho que é isso que você faz. Na verdade, se você pegar na contracapa, a última frase, por favor, leia. O Guides funciona e mais do que isso, transforma. Olha aí. Gente. Eu quero esse livro. Quero lê-lo, quero mesmo. E quando eu fui pesquisar um pouco sobre sua vida, eu fiquei bem interessada, assim. Eu vi alguns vídeos lá no Instagram. E aproveitando, né? Onde a gente te encontra? Conta um pouco aqui pro pessoal nas redes sociais, onde a gente te encontra, LinkedIn. Eu estou no LinkedIn, sem dúvida nenhuma, é o meu ponto forte. E Instagram, cada vez mais estou aprendendo a lidar com isso, porque, de novo, eu sou jurássico, né? Não se esqueçam disso. E aí eu preciso de pessoas que consigam me ajudar
a entrar nessa nova vibe, né? E, Alberto, antes de a gente encerrar aqui, para fechar, que conselho você daria para o empreendedor brasileiro que está tentando transformar sua própria jornada hoje? Ontem aconteceu o fato de alguém comentar assim, é um dó você chegar e ver pessoas gastando dinheiro para ouvir palestras de coisas que são pertinentes para um determinado nicho. E as pessoas vão lá, aplaudem e tudo mais, e aquilo não faz diferença nenhuma para a vida dele. Então tem que separar o joio do trigo. É importante você ver o que é que você quer e procurar profissionais que possam te ajudar a acelerar o processo. Não deixar você perder tempo. Porque se você perde tempo, você gasta dinheiro. Mas pior do que isso, você gasta a sua vida. Dinheiro você recupera, mas a vida não. Então, vá procurar profissionais que possam te ajudar naquilo que você precisa. E a primeira coisa que você precisa saber é o que você quer ser quando crescer. Incrível isso, porque você trouxe um tema que hoje é um boom, né? De mentores, coachings, enfim. E aí a gente acaba sendo bombardeado, né? Por muito desses. E aí você vai, fecha um curso, você paga caríssimo. Sei lá, 40 mil, sei lá, enfim. E você sai de lá e fala, gente, como é que eu aplico isso no meu negócio agora? Exato. Porque de novo, né? O desafio não é externo, é interno a você. É você que tem que buscar suas soluções. E para isso, é um processo de aprendizado que não acontece de uma vez só. Não. É paulatino. É uma desconstrução que a pessoa precisa ter, né? E aí, nós estamos fazendo isso, inclusive aqui com parceria, de levar isso para pessoal carente. Pessoal que não tem condições de ter assistência ou apoio. Estamos terminando de montar metodologia numa base Oracle que vai se permitir que a gente democratize ou permita as pessoas com dificuldade tenham acesso a isso tudo que a gente conversou aqui. Que incrível. Porque porque o importante é transformar, né? Essa sociedade só vai evoluir, nós só vamos crescer na hora em que nós formos diferentes, não ficar esperando que o outro faça alguma coisa. Exatamente. Depende da gente. Depende só de nós. Alberto, adorei conversar com você. Te espero para falar do livro em breve. Legal. Vocês já lançaram? Não. Não. A ideia é conversar aqui com você. Então, a gente vai lançar esse livro em breve. E, assim, obrigado, né, por compartilhar décadas de experiência e uma visão tão clara, né, sobre gestão, simplicidade e negócios viáveis. É um privilégio ter você aqui no UpdateCast. Te espero para falar do livro. Então. Em breve a gente vai ter mais uma conversa aí com o Alberto sobre esse livro. Eu estou bem curiosa, acredito que vocês aí também. Nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todo mundo, obrigado pela atenção.